O interior da Arca de Noé não era um zoológico tranquilo, com predadores e presas confinados no escuro e o balanço constante do mar. O controle do pânico e da atmosfera era vital. Se a ventilação falhasse ou a carga se movesse, tudo estaria perdido. Neste vídeo, vamos reconstruir o funcionamento interno dessa embarcação, para revelar as soluções técnicas que garantiram a continuidade da vida, que nem mesmo a ciência, hoje em dia, sabe como eles fizeram naquela época, sem tecnologia. Se a arca tivesse sido construída como um navio normal, ela teria partido ao meio na primeira semana. Mas o texto bíblico descreve algo que não parece um barco, descreve uma caixa. E essa diferença salvou a vida deles. Porque em um mar sem destino, você não quer velocidade, você quer estabilidade. Pense comigo, um navio comum tem leme e velas. Esses itens servem para você escolher para onde quer ir. Mas no dilúvio, não existia destino. Não tinha porto, não tinha cidade, não tinha terra firme. O único objetivo daquela estrutura era não afundar enquanto o mundo lá fora acabava. Por isso, o formato que a Bíblia descreve não é o de um barco, mas o de uma caixa retangular gigantesca. As medidas eram de 6 vezes o comprimento pela largura. Se você olhar para os navios de carga gigantescos que cruzam os oceanos hoje, vai ver que eles usam quase essa mesma proporção. Isso não é coincidência, é pura física. Engenheiros navais chamam isso de estabilidade passiva. Em um mar onde as ondas podiam ser maiores que prédios, você não quer velocidade, você quer segurança. Com esse formato de caixa, quanto mais o barco inclina para o lado com uma onda, mais peso ele faz para voltar sozinho para o centro. É difícil de virar, mas construir uma caixa desse tamanho traz um perigo enorme. Madeira torce. Se uma onda gigante bater na ponta da frente e outra bater na ponta de trás, o meio fica sem apoio e a estrutura pode partir ao meio, como um graveto seco. É provável que os 3 andares internos descritos no texto original não servissem apenas para separar os bichos, mas funcionassem como uma amarração, segurando as paredes para que elas não abrissem com a força do mar. Para completar, o texto diz que tudo foi coberto com betume, uma espécie de piche ou alcatrão, por dentro e por fora. Então, se pudéssemos voltar no tempo e olhar para a arca, não veríamos madeira bonita e polida. Veríamos um caixão preto, gigantesco e impermeável, boiando na escuridão. Essa camada grossa impedia a água de entrar, mas criou um problema novo e terrível. Ela trancou o perigo lá dentro, porque agora você tem milhares de presas trancadas no escuro com seus predadores e nenhum lugar para correr. No momento em que a porta se fechou, a arca se tornou o lugar mais perigoso da Terra. Esqueça a ideia de harmonia. Colocar predadores e presas no escuro total é a receita perfeita para um massacre. Se você deixar um leão solto no mesmo corredor que uma zebra, em 24 horas, você não terá mais um zoológico, terá um açougue. Por isso, a engenharia interna precisava funcionar como uma prisão de segurança máxima. A solução mais provável era o isolamento vertical. Colocar os carnívoros em um andar diferente dos herbívoros não era capricho. Era a única forma de evitar que o cheiro de presa fresca deixasse os predadores loucos. O texto original usa uma palavra hebraica muito específica para descrever os quartos. Kinim, que significa ninhos. Isso muda tudo. Não estamos falando de jaulas grandes com espaço para correr. Estamos falando de compartimentos apertados, quase como casulos. Essa falta de espaço, na verdade, salvava vidas. Quando uma onda de 20 metros batesse na lateral da arca, tudo o que estivesse solto seria arremessado contra a parede. Se os animais tivessem espaço para andar, quebrariam as pernas com o balanço violento do mar. O confinamento forçado mantinha eles travados no lugar, seguros. Além disso, a biologia nos ensina que, escuro e em espaços pequenos, o metabolismo da maioria dos animais desacelera. Eles entram em um estado de letargia, gastam menos energia e, o mais importante, comem menos. Mas havia um inimigo invisível que paredes de madeira não conseguiam segurar: o som.
Imagine o rugido de um tigre ecoando em um corredor de madeira fechado, amplificado como se estivesse dentro de um violão gigante. O pânico acústico poderia fazer uma manada inteira se debater até a morte. Manter a calma naquele caos exigia um controle absurdo. Porém, mesmo com todos os bichos quietos e separados, havia algo que eles não podiam parar de fazer: respirar. E quando você tem milhares de pulmões expulsando ar quente em uma caixa fechada, o ambiente começa a virar uma câmara de gás. A arca não era apenas um abrigo. Ela era uma bomba relógio de gás prestes a explodir, com toneladas de esterco liberando metano em uma caixa selada com piche. Uma única tocha acesa por Noé para iluminar a escuridão poderia ter transformado aquela madeira em uma bola de fogo no meio do oceano. Além do risco de explosão, havia um assassino silencioso: o ar viciado. Pense na química base. Você tem milhares de animais exalando dióxido de carbono sem parar em um ambiente selado com piche. O CO2 é pesado, ele desce e se acumula no fundo. Se não houvesse uma troca constante de oxigênio, os animais dos andares inferiores simplesmente dormiriam e nunca mais acordariam. Mas o problema era ainda mais explosivo. Literalmente, com toneladas de esterco se acumulando diariamente, a decomposição libera metano, um gás altamente inflamável. A arca não era apenas um estábulo, era uma bomba relógio de gás. A sobrevivência dependia de fazer aquela caixa respirar sem deixar a tempestade entrar. A resposta para isso está em um detalhe técnico de engenharia que a Bíblia chama de tsohar. O texto descreve uma abertura de um côvado, cerca de 45 centímetros, que percorria o topo da estrutura. Não era uma janela para ver a paisagem, porque só havia água para ver. Era uma narina. Funciona assim: o calor gerado pelos milhares de corpos vivos nos andares de baixo fazia o ar quente subir. Como o ar quente é leve, ele buscava a saída no teto, pela claraboia central. Ao sair, essa corrente de ar quente criava um vácuo que sugava ar fresco e frio pelas frestas superiores, gerando um ciclo de ventilação contínuo, conhecido como efeito chaminé. A arca usava o próprio calor dos animais para bombear oxigênio para dentro. O sistema de ar estava resolvido, mas essa solução criava um pesadelo físico imediato. Se os animais grandes produzem mais calor e precisam ficar embaixo para o ar circular, isso mexe com o centro de gravidade do barco. Se você colocar a carga pesada no lugar errado, na primeira onda lateral, a arca não apenas balança, ela capota e afunda em segundos. Se Noé tivesse cometido um único erro de cálculo na distribuição dos animais, a arca teria durado 5 minutos. Imagine colocar elefantes e rinocerontes no andar de cima para pegarem ar fresco. Na primeira onda lateral, o peso no topo faria a estrutura inteira capotar e emborcar de cabeça para baixo instantaneamente. Para evitar esse desastre, a engenharia naval moderna usa uma regra que separa os barcos que flutuam dos que viram caixões. O peso fica embaixo. Por isso, o andar inferior, o porão da arca, não era apenas um lugar para guardar tralha. Ele era o coração mecânico da estabilidade. Era ali, abaixo da linha d'água, que os tanques de carne e osso precisavam ficar. Estamos falando das criaturas mais pesadas da Terra servindo como lastro vivo. Ao manter toneladas de massa muscular no fundo, o centro de gravidade ficava baixo, funcionando como uma âncora de pêndulo. Quando a tempestade empurrava a arca para a direita, aquele peso morto no fundo puxava tudo de volta para a esquerda. A física mantinha o barco em pé, não a sorte, mas resolver a estabilidade criou um pesadelo biológico. O fundo de qualquer navio é o lugar mais úmido, frio e insalubre que existe. Toda a água que escorre, toda a condensação das paredes frias em contato com o oceano gelado, tudo desce para lá. Você tem os maiores animais do mundo trancados no breu quase total, pisando em madeira úmida 24 horas por dia. Gerenciar esses gigantes nessa situação exigia que o ambiente trabalhasse a favor da tripulação.
No escuro absoluto e com o balanço rítmico das ondas, a